Bom dia a todos. Bom dia. E Feliz Natal. E hoje nós vamos comemorar o Natal, não falando de Natal, mas falando dos ensinamentos do aniversariantes do dia, que é o farol e o guia das nossas vidas. Nós vamos falar da saúde do corpo espiritual. Pouco estudado, pouco conhecido, que começou há aproximadamente um século e meio a ser desvendado aqui no Ocidente pela doutrina espírita, mas que no Oriente ele já é bastante estudado, temos conhecimentos bastante avançados sobre esse corpo. Nós começamos com uma mensagem de O Livro dos Espíritos, que nos diz que o estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Nós vamos penetrar nesse universo imenso e amplo que nos conduz ao autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, de um sábio grego, complementada pela expressão nada em excesso, nos dá o caminho mais seguro para nós conduzirmos o progresso individual e o progresso coletivo. Enquanto se busca aqui na existência material encontrar-se a partir do exterior, a doutrina de Jesus nos ensina a partir daqui, termos no próprio coração a fonte de alegria que se expande para o universo. Nós somos uma dualidade, corpo e espírito. Vamos imaginar uma criança recém-nascida, nos primeiros meses, que começa a se tatear, pegar mãos, pés, rosto e a se conhecer. Na essência, ela é aquele corpo, ela vive, sente e se manifesta por meio daquele corpo, e vai se desenvolvendo e crescendo e se individualizando. Chega ao auge das forças e essas forças começam a decrescer. E na contramão dessa perda de forças que nós temos ao longo do tempo, a nossa mente continua a florescer. E mais, a lucidez se amplia e o corpo se enfraquece. Nos leva à conclusão, essa constatação, de que nós não somos o corpo, nós somos moradores do corpo, porque se fôssemos ele, na essência, nós teríamos entrado na descendência de forças junto com o corpo, e os caminhos passam a ser opostos. Na primeira etapa, nós crescemos junto com o corpo, em lucidez. E depois a lucidez prossegue e o corpo vai ficando para trás. E nós nos vemos moradores do corpo. E a expressão moradores nos leva a concluir que nós podemos entrar e sair dele a hora que quisermos, tal qual fazemos na nossa moradia. Mas não é assim. Nós temos a data certa para entrar, o tempo de ficar e o tempo de sair. Se não temos liberdade de entrarmos e sairmos desse corpo, é porque de alguma forma nós estamos prisioneiros dele. Não somos só moradores, nós estamos presos a ele, cumprindo uma pena, provavelmente. Será que é tão ruim assim a existência física que você está
preso a um corpo. Mas nós podemos avançar um pouco mais nesse raciocínio e vermos que nós não somos só prisioneiros ou moradores desse corpo. Nós podemos nos considerar também escravos. Nós, na condição de espíritos, estamos incumbidos de servir ao corpo, nutrindo, repousando, colocando em atividade, abrigando, vestindo, dando prazer, porque se faltar qualquer uma dessas fontes de satisfação do corpo ou dos sentidos físicos, o corpo vai adoecer e vai maltratar o espírito, tal qual o Senhor maltrata o escravo quando ele não lhe é obediente. Quando nós chegamos a essa condição de escravo, morador e prisioneiro de um corpo, é que nós vamos buscar. E Deus? Será que a vida se resume a isso? E quando nós elevamos o pensamento, nós vamos ver que a vida existe numa dimensão muito maior, muito mais bela, e que o corpo nada mais é que um instrumento do progresso, tal qual nos é dito na questão 367 de O Livro dos Espíritos. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. A partir dessa dualidade, corpo-espírito, base da doutrina espírita, nós vamos pegar inspiração de um poeta conhecido de todos nós, Renato Teixeira, que ele fala para nós: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. O que é que esse poeta nos diz? Vamos pensar 3 expressões. Compreender a marcha. É isso que nós estamos fazendo aqui, estudando. Compor a sua própria história e ter o dom de ser capaz de ser feliz. Compreender a marcha, compor a história e exercitar o dom de ser capaz de ser feliz. Significa que a felicidade não é um dom de Deus, é uma construção. Nós podemos construir a nossa própria felicidade. E em busca dela, nós vamos avançar e nos vermos sobre 3 aspectos agora, e não apenas 2. Nós temos um corpo físico ou biológico, temos também um corpo perispiritual ou energético e um corpo mental ou psicológico. Essa bela imagem está disponível na internet, eu já vi em outras palestras, né? E ela retrata bem as 3 dimensões. E nós precisamos estar conscientes de que somos pelo menos assim. Pode até existir um grau de complexidade muito maior, mas para o momento e para a nossa proposta de hoje, essas 3 dimensões são suficientes para nós passarmos essa mensagem. O corpo físico é uma estrutura biológica utilizada como instrumento de atuação do espírito sobre a matéria, que é despojada ao final de cada encarnação. A cada encarnação nós saímos andando e deixamos o corpo para trás, gratos ou não. O perispírito
é definido no Livro dos Espíritos como uma estrutura energética sutil, refinada, formada por matéria rarefeita, ainda não conhecida pela ciência terrena, que permite alterar a própria forma de acordo e sob o comando do pensamento. Nós, nos primeiros estágios da ignorância, nós moldamos o nosso perispírito com energias mais carregadas e não temos a força do pensamento nem o domínio da energia para nós mudarmos, porque o perispírito é tão denso que nós nos confundimos com a forma física. No grau de evolução mais avançada, nós podemos, pela plasticidade das energias, nos manifestar pela forma necessária a ser reconhecido naquela ocasião e para aquela finalidade específica. O corpo mental, pouco estudado também, se estende além do perispírito, além do corpo energético, e é composto de substâncias ainda mais sutis, associadas a pensamentos e processos mentais, que dele emanam em nível emocional, dirigem a vida e refletem o grau de elevação do espírito. Ou seja, o nosso grau de elevação é refletido pela nossa forma de pensar e pelas nossas emoções, e não pelo que dizemos, ou que aparentamos ou tentamos aparentar ser. Nós vimos sobre esses 3 aspectos. Nós vamos avançar agora e entrar na dimensão de espírito encarnado sobre 4 aspectos. Nós saímos pela dualidade, vimos 3 aspectos, e agora nós vamos ver a nossa vida aqui no plano encarnado sobre 4 aspectos. Depois que nós tivermos a noção de como estamos aqui, é que vamos entender como cuidar da saúde energética. Nós temos uma dimensão biológica, uma outra dimensão psicológica, uma dimensão energética e uma outra dimensão espiritual. Vamos detalhar cada uma delas para facilitar a compreensão dessa proposta de hoje. A dimensão biológica, ela pode ser resumida em 3 aspectos: na nutrição, na atividade e no repouso. Biologicamente, nós estamos nos nutrindo, entrando em atividade, repousando e repetindo esse ciclo dia após dia. O corpo funciona igual a uma máquina que necessita de manutenção, necessita de reparação, mas no estado normal dela, ela se resume a nutrição, atividade e repouso. Na doutrina espírita, no livro Roteiro, Emmanuel, ditado a Chico Xavier, diz que no corpo humano temos na terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Em o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Nós precisamos da saúde física para progredir. Aquele que está de posse da verdadeira sabedoria, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem de isolar o corpo da alma para ver com os olhos do espírito. Na dimensão psicológica, nós também podemos orbitar em 3 aspectos: os sonhos, a libido, que são os desejos em geral, e os sentimentos. O sonho, uma definição meramente técnica, é uma manifestação consciente ou não que transcende aos sentidos físicos. Mas tem um poeta que coloca isso numa linguagem mais simples para nós. Luiz Gonzaga Júnior nos diz que um homem se humilha
se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e sua vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, se volta ao estado primitivo. Então, o sonho é a motivação, é a essência, é o estímulo, é o impulso para o progresso. É através dele que nós conseguimos conceber a beleza de Deus em nós e o estímulo para ir em frente. A libido é uma fonte de tensão relacionada a uma carência que desencadeia impulsos em busca de satisfação. É um mecanismo interno que nós temos que, quando sentimos algum desejo, é criada uma tensão que nos impulsiona em busca da satisfação desta carência ou desta necessidade. E o sentimento é uma disposição da mente a respeito de alguém ou de algo. São definições simples, porque nós estamos trabalhando 4 aspectos e aqui é um fragmento de um dos aspectos da dimensão encarnada. A dimensão energética, muito pouco estudada aqui no Ocidente, ela requer uma explicação um pouco mais ampla. Nós temos as fontes de energia, a forma que a energia circula no corpo e como essa energia é reposta diariamente para nós podermos subsistir. Em O Livro dos Espíritos, nos é dito que todos os corpos da natureza contêm eletricidade em estado latente. Fluido vital ou eletricidade animalizada são modificações do fluido universal. O fluido universal forma todas as coisas e uma das nuances, um dos aspectos do fluido universal é a eletricidade animalizada ou fluido vital. Nos diz ainda que a alma atua por intermédio dos órgãos animados pelo fluido vital, que se concentra nos centros ou focos de movimento. Parece distante isso aí, mas nessas 3 expressões do Livro dos Espíritos, nós encontramos todos os fundamentos da medicina tradicional chinesa e da medicina tradicional hindu. Com base nessa ideia é que foi construída uma doutrina. Para se fazer uma ideia, na China e na Índia são poucos os hospitais como o nosso que cuidam do corpo lá. Eles cuidam das energias, eles curam o corpo através da energia. Eles são países que têm mais de 1 bilhão de pessoas. Não comportaria uma estrutura para cuidar do corpo igual nós temos aqui. Funciona. Segundo a medicina tradicional chinesa, a energia é a raiz do corpo humano. E o completo conceito dizendo que sem uma raiz, o tronco seca e as folhas caem. A energia, a eletricidade é que dá vida e movimento ao aspecto biológico da nossa existência material. E nós vamos abordar um pouquinho de centros ou focos de movimento na visão chinesa e na visão hindu. Circulação da energia no corpo humano segundo a medicina tradicional chinesa. É muito bela e muito ampla. Nós vamos colocar um simples resumo de como funciona a lógica desta cultura. Nós temos no corpo humano mapeado canais e pontos de energia que refletem todos os aspectos de funcionamento do corpo humano. A maioria de nós ou já se tratou ou já ouviu falar na acupuntura, que é um tratamento através de agulhas que reequilibram ou
ativam a capacidade de autorregulação do corpo biológico. Segundo os chineses, existe no nosso corpo humano, no nosso corpo energético, um sistema de geração e controle das energias e dos sentimentos associados a canais energéticos ligados a órgãos e às vísceras. Eles colocam o coração como o centro da afetividade, o sistema baço-pâncreas como sede do pensamento, o pulmão da introspecção, o rim da firmeza e o fígado da extroversão, e associa amores, humores, sentimentos, odores, aromas, tudo a esse sistema. Segundo os chineses, na sede do coração, que é a sede da efetividade, é gerado o pensamento. Então o pensamento nasceria da afetividade. Do pensamento nasce a introspecção. Quando você começa a pensar, você mergulha em si mesmo e começa a ficar introspectivo. Da introspecção nasce a firmeza. Da firmeza, a extroversão. Você sai de si e se manifesta com o meio. E da extroversão, a afetividade. Então é um sistema em que em cada órgão ou víscera associado a um canal energético vai gerando um aspecto do sentimento e gerando eternamente. Mas para o sistema não se exaurir, tem o controle, que funciona da seguinte forma: a afetividade é controlada pela introspecção. Quando você se volta para si mesmo, você deixa de ser afetuoso. Ou seja, para você não, quando você começa a ficar excessivamente afetuoso, entra o sistema de controle de introspecção e diminui, equilibra essa afetividade. A introspecção controla a extroversão. Quando a extroversão começa a avançar muito, ao contrário, quando a introspecção começa a dominar, que nós começamos a nos fechar, o mecanismo da extroversão vai e nos abre no mundo. A extroversão controla o pensamento. Quando estamos em estado de extroversão, alegria, nós pensamos pouco, nós não conseguimos nos concentrar. A sede da concentração e do pensamento controla a extroversão. O pensamento controla a firmeza, porque quando nós pensamos muito, as certezas começam a desaparecer e as dúvidas a nascer. Então, existe um equilíbrio entre pensamento e firmeza. E por último, a firmeza controla a afetividade. Quando você é firme demais, você não é afetuoso. Então, existe um sistema de controle, firmeza e afetividade, de modo que você se manifeste de forma equilibrada. Nos elementos da natureza, esse sistema é água e fogo, coração, fogo, rim e água. E você consegue equilibrar a temperatura também com esses dois sistemas. Essa é a ideia do sistema dos chineses e que funciona na prática, porque sentimentos equilibrados e energia harmonizada é sinal de saúde energética e biológica. Na Índia, na medicina ayurvédica, eles partem do seguinte princípio: o corpo não se limita a processos fisiológicos e bioquímicos. A realidade é muito maior, é mais ampla que a percebida pelos 5 sentidos físicos. Com os mesmos fundamentos que tem no Livro dos Espíritos e na medicina chinesa, eles trabalham focos ou centros de movimento. E os 7 principais chamam de chakras.
o chakra coronário, que regula a inteligência, o frontal, a visão, o laríngeo, a respiração, o cardíaco, os sentimentos, o umbilical, a digestão, sexual, a reprodução, e o básico, o fluido vital. Os hindus colocam da seguinte forma: o homem primitivo, nele predomina a energia do fluido básico, a energia sexual, a energia da força, da guerra, da reação. E no anjo, o coronário, o da inteligência. E à medida que nós vamos avançando no progresso, nós vamos utilizando cada vez mais energias de outros centros de força, energias mais refinadas. Nós conseguimos misturar já o básico com o sexual, o umbilical com o cardíaco, e equilibrando nossos sentimentos, e saímos do estado de primitivismo e chegamos à angelitude. Esse é o pensamento dos hindus. É uma outra doutrina também belíssima, muito ampla, e que nós pensamos esse pequeno fragmento para expressar a ideia de saúde energética ou do corpo espiritual. Até aqui nós estudamos duas escolas, a ocidental e a oriental. As escolas ocidentais partem do concreto, elas trabalham o corpo físico, o biológico, que está completamente mapeado pela ciência, e o corpo mental ou psicológico. Então nós temos nessas escolas ocidentais uma abordagem bioquímica do funcionamento do corpo e da vida no planeta. Nas escolas orientais, eles partem de uma abstração de algo que você não consegue ver e palpar, mas percebe pelos efeitos, que é o corpo energético ou perispírito. E a abordagem dessas escolas orientais é eletroquímica. E a conclusão mais óbvia que nós podemos perceber é que elas se completam. Nós temos o corpo físico, o biológico e o corpo mental, certo? As duas escolas formam um todo. E a tendência da humanidade, com os hospitais alopáticos invadindo a China e a Índia, e a medicina tradicional chinesa e hindu invadindo o Ocidente, é nós chegarmos ao equilíbrio no tratamento da saúde física e energética na humanidade, que é a fonte do conhecimento. Até aqui, nós falamos exclusivamente de matéria e de três aspectos materiais da dimensão da vida física. Na questão 21 de O Livro dos Espíritos, nós temos como elementos gerais do universo Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Espírito e matéria, e acima de tudo, Deus. Na questão 367 nos é dito que nós recebemos o corpo como um envoltório do Espírito. Uma substância material adere a uma substância sutil ou energética e nos permite manifestar aqui na matéria, agir sobre a matéria. E nós estamos destinados a viver e progredir nessa condição até nos libertarmos dessa condição de existências materiais. Como é que nós percebemos que estamos mais ligados ou menos ligados ao corpo? Através dos sentimentos. Toda vez que nós sentimos pesar, luto, perda, tristeza, aquele conjunto de sentimentos que parece que a vida não vale a pena, nós temos um afrouxamento do laço que prende o espírito à matéria. E toda vez que nós damos vazão aos sentidos físicos, buscamos o prazer pelo prazer, a satisfação, as alegrias, a ambição material, nós estamos
reforçando, aumentando a aderência, o laço que prende o corpo ao espírito. E vamos alternando entre afrouxar e apertar esses laços, até que nós conseguimos nos afastar de uma forma segura dos três principais aspectos que nos ligam à matéria: o corpo, o patrimônio e a personalidade. Quando nós conseguimos manter essa distância de uma forma equilibrada, nós não vamos mais necessitar de encarnações para progredir espiritualmente. Ou seja, enquanto nós nos confundirmos ou com a nossa personalidade, ou com o nosso patrimônio, ou com o nosso corpo físico, nós vamos sentir a necessidade de estar encarnando. Um poeta, anda até desaparecido, chamado Belchior, foi encontrado no Uruguai há pouco tempo, na música As Paralelas. Ele tem uma frase, eu não sei se a intenção dele foi essa, mas que expressa essa ligação espírito-matéria. Ele fala assim: no escritório onde eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Quanto mais eu mergulho na matéria, mais eu me afasto do sentimento primordial da vida, que é o amor. É bom intercalar religião com poesia, porque os poetas, eles têm uma forma de se comunicar muito própria e muito completa, e não precisa de muitas palavras para dizer o que nós precisamos compreender. Vamos estudar agora o quarto aspecto, o aspecto espiritual, a nossa dimensão espiritual da existência encarnada. E nós resumimos também em três: Deus, eu e o próximo. Nós estamos sempre no aspecto espiritual, orbitando em torno dos três: Deus, eu e o próximo. Na oração que Jesus nos ensinou, a primeira frase expressa esses três aspectos: Pai nosso, Deus, eu e o próximo, contido nessa frase. E para quem não entendeu, Jesus foi mais explícito: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vem a doutrina espírita e nos diz: fora da caridade não há salvação. Caridade é a manifestação de mim para o próximo, para alcançar a salvação que é em Deus. E amai aos vossos inimigos também nos direciona para o próximo. Mas Jesus, como bom mestre, foi muito mais explícito. Ele nos disse: nós não temos acesso direto a Deus. Nós só conseguimos chegar a Deus através do próximo. Enquanto nós não olharmos o próximo e nos sentirmos no lugar dele em todas as dimensões possíveis, nós não vamos chegar a Deus. Quando é que ele disse isso no Evangelho? Quando trouxeres tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois faça a oferta. O que ele nos diz? Quando nós estamos exasperados, com raiva, nutrindo sentimentos negativos, nós não conseguimos fazer uma prece, que é a única forma que nós temos de nos ligar diretamente a Deus, é através da prece. E disse mais: concilia-te depressa com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele, para que não sejam entregues ao juiz, que te entregue ao oficial e te encerre na prisão, e não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Não só nos diz que só chegamos a Deus através do próximo, como diz que se perdermos a oportunidade de nos mantermos conciliados com o próximo,
nós vamos ter que, estamos nos afastando do caminho a Deus, e vamos ter que fazer a trajetória de volta, consertando tudo que foi quebrado, catando tudo que foi jogado no chão, para depois retomarmos a direção da trajetória. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, mais uma vez, Chico Xavier, ele nos dá uma noção de efeitos de atos e pensamentos no corpo biológico. Aqui agora nós vamos voltar ao primeiro ano do segundo grau, quando nós estudamos biologia, divisão celular. Que coisa interessante. A ação edificante interfere positivamente nas funções celulares. Diz mais: cólera, desespero e crueldade criam zonas mórbidas nas células e anulam recursos de defesa. Significa que quando nós estamos com desespero, crueldade ou cólera, o nosso sistema imunológico vai lá embaixo, perdemos as defesas. O descaso com a nutrição impõe às células estados enfermiços. E por último, a sintonia mental influencia as células em estado de mitose. Mitose é a divisão celular. Nós temos a meiose e a mitose. Meiose é replicação do DNA e mitose é a divisão celular. Divisão celular ou mitose é um processo regido pela mente. O próprio Emmanuel nos diz, e a ciência, a mente é que comanda tudo. Nós partimos de uma célula sadia que entra em divisão. Para essa célula entrar em divisão, nós precisamos de energia. Se a nossa energia estiver em estado de desequilíbrio, nutrida pelo ódio, pela crueldade ou pelo desespero, nós vamos ter a reprodução celular impulsionada por energia desequilibrada. É lógico. Esse processo de divisão celular, ele, além de ser impulsionado pela energia, ele é nutrido por hormônios. E a qualidade do hormônio é que vai definir a saúde nutricional da célula. E o hormônio é extraído do que ingerimos, dos nossos alimentos. Os alimentos são processados na nossa usina termoquímica e transformados em hormônios que atuam nas diversas funções do corpo. Se na hora de produzir o hormônio, o organismo encontrar álcool, tabaco, drogas em geral, alimentação de baixo teor nutritivo ou excesso de toda ordem, nós vamos ter hormônios de baixa qualidade e, naturalmente, células malnutridas. E se conseguirmos fazer a proeza de associar as duas coisas, e nós fazemos isso sempre, energia de baixa qualidade com nutrição de baixa qualidade, nós vamos produzir células doentias. E esse processo, com efeitos de atos e pensamentos, vão, ao longo do tempo, enfraquecer a estrutura biológica e nos conduzir à doença. Essa é uma das formas de se ver esse processo. Existem muitas outras. Agora sim, nós vamos começar na saúde espiritual. Depois de toda essa teoria, todo esse longo trabalho, nós vamos estudar as nossas ações e reações e os efeitos que cada ato desse e cada reação dessa reflete nas 4 dimensões que nós estudamos. Nós vamos começar com ódio, crueldade e agressividade. Quando eu estou nutrindo esses 3 sentimentos no meu sistema, o que vai acontecer? Eu vou bloquear a função espiritual.
Por quê? Se eu só chego a Deus através do próximo, e se eu estou nutrindo crueldade, agressividade e ódio, como é que eu vou chegar a Deus? Eu estou com isso, essa função está bloqueada temporariamente. Eu vou limitar a minha função energética. Eu vou estar utilizando aquela energia básica que o Hindu fala, a energia do guerreiro, certo? A energia da violência, da reação, da manifestação. Eu vou estar limitado, eu vou estar trabalhando com energias de baixo teor. Vamos explicar agora isso. Eu vou embrutecer a minha função psicológica, a minha forma de pensar, sentir e desejar vai ser embrutecida. Jamais eu vou conseguir nutrir pensamentos elevados. E eu vou envenenar a função biológica. Como é que funciona? Como é que eu vou envenenar a função biológica? Para mim, odiar alguém, eu preciso estar nutrido pelo ódio. Eu preciso colocar para dentro toda a essência do ódio para depois eu projetar no outro. E quando eu faço isso, eu me enveneno. Vamos tentar exemplificar de uma forma mais simples. Vamos pensar em qualidade de energias. Imaginemos um fogão de lenha, certo? Você cozinhar no fogão de lenha com uma panela de alumínio, você usa aquela energia primária, lenha, que solta fuligem, que adere à panela, ao teto, a tudo que você pensar, ela é atingida e enegrecida pela fuligem. Nós conseguimos, a partir desse processo primário, gerar energia, que é o calor, cozinhar o alimento. Mas é uma energia que deixa resíduos em todo o ambiente que ela é processada. A mesma forma que você sente ódio, crueldade e agressividade, você está processando energias de baixo teor, de baixa vibração, e essas energias deixam resíduo no nosso corpo. E é por isso que nós estamos aqui sofrendo câncer, doença disso, doença daquilo outro, porque nós impregnamos a estrutura biológica de energia de baixo teor para produzir resultados pífios e manter resíduo em nós. Vamos projetar o oposto disso. Vamos imaginar um avião supersônico. Ele usa o chamado querosene ou gasolina de avião, que é um combustível que produz muita energia e deixa pouco resíduo. O supersônico praticamente não deixa rastro, ele faz muito barulho, mas ele não deixa rastro e impulsiona, certo? Impulsiona 1000 vezes. Se você colocar essa querosene de avião para cozinhar com panela de alumínio, você derrete o fogão de lenha e a panela de alumínio na mesma hora. Tal o poder dessa energia. É a mesma coisa de você usar energia de alta vibração quando você vai visitar alguém no leito de hospital e visitar conforto, e dar conforto. Você sai dali tão bem, tão leve, tão em paz com Deus, de ter conseguido doar um pouquinho de paz, levar conforto, serenidade, um sorriso a alguém que está ali em estado de carência, porque você trabalhou com uma energia de alto poder e que não deixa resíduo. Ao contrário, essa energia retira resíduos do seu corpo energético. Nós precisamos pensar da seguinte forma. Nós estamos viciados psicicamente a buscar tudo de fora para dentro. Lembra que nós falamos que quando nós afastarmos do corpo, da personalidade e do patrimônio, nós vamos nos sentir seguros? Se você está muito próximo da sua personalidade e quando se aproxima de uma pessoa e faz uma pesquisa magnética e a energia é antagônica, você sente o peso, porque você está buscando lá fora, e a fonte de energia está aqui dentro. Nós não precisamos buscar fora, nós temos para dar, só precisamos nos conhecer.
Vou fazer uma pergunta a você. Você acha que nós conseguimos ofender Jesus? Você acha que Jesus precisou em algum momento perdoar a gente? Nós somos tal quais crianças perante Jesus. Então vamos exemplificar melhor. Vamos imaginar uma criança de 3 anos de idade, que chega em você, chuta, belisca e morde, porque você está fora do alcance, tal qual nós em relação a Jesus. Agora vamos imaginar que essa criança tenha 40 anos de idade, e tem muita gente de 40 anos de idade que pensa que age igual ao de 3. Então, a nossa reação é diferente com a mesma criança, porque é um espírito milenar que está ali dentro. Quando nós nos afastarmos do corpo, da personalidade, do patrimônio, ao ponto de nos sentirmos seguros, ninguém vai nos atingir, não vamos precisar perdoar. Nós vamos amar, compreender e se manifestar. E essas coisas que nós nos confundimos com ela, corpo, personalidade, patrimônio, elas vão ser, na verdade, anteparos, proteções contra o ataque externo, porque o seu universo de paz está seguro e fora do alcance do mundo material. Vamos avançar? Quando nós nutrimos egoísmo, inveja e ganância, nós vamos retardar a nossa função espiritual. Nós vamos desvirtuar a nossa função energética, porque ao invés de nos voltarmos de dentro para fora, aquilo que nós acabamos de conversar aqui, nós estamos de fora para dentro, buscando tudo para si. Nós vamos viciar a nossa função psicológica e, mais uma vez, nós vamos envenenar a função biológica, porque nós vamos estar nutrindo o nosso sistema com energias de baixo teor vibratório. Funciona na lógica, a gente consegue compreender isso com facilidade. Ironia, prepotência e superioridade. Você pode observar que nós estamos gradando do ódio, que é o sentimento negativo absoluto, do egoísmo, e agora ironia, prepotência e superioridade. Você sabe como é a prece do prepotente? Primeiro, a pessoa faz prece quando ele está assim, no desespero, porque ele não está vendo solução nenhuma, e ele se dirige a Deus mais ou menos assim: Deus, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar registrado que eu sempre fui um grande admirador da sua obra. Aliás, eu acho até que em mim você se superou. Não é de olhando para cima, é olhando aqui, pelo menos de igual para igual, e às vezes ele se sente superior. Mas eu estou com um pequeno contratempo que eu vou ter que contar contigo. Não queria te perturbar não, mas é porque não tem jeito mesmo. Ele se dirige a Deus mais ou menos dessa forma. É um desvirtuamento da função espiritual. Ele se coloca acima de Deus e acima do próximo, logicamente. Ele está obscurecendo a função energética. Aquela pessoa antipática, que você olha para ela assim, ela não te agrada. A aura dela é acinzentada, é uma coisa assim que pesa no ambiente, que o ambiente fica mais leve quando ela vai embora. Ela desequilibra a função psicológica. Essa condição espiritual conduz à loucura. Você fica em si mesmado de tal forma que o universo não existe. Você está sempre voltado para si de uma forma superior. E como o universo não responde a você da mesma forma, você não consegue compreender e enlouquece. E você está superestimando a função biológica, porque você está materializado de tal forma que se confunde com o corpo e se sente superior a tudo, a todos e ao universo, e não é nada, é perecível. Você se apega na estrutura perecível para se projetar sobre o próximo e sobre o próprio Criador. Mas nem tudo é ruim. Desânimo, autolesão, vícios e excessos. O que acontece com isso? Nós estamos invertendo a função espiritual. Ela nos impulsiona para o progresso. Quando nós temos as patologias psíquicas, do desânimo, da autolesão e os vícios e excessos que nos escravizam, nós estamos invertendo
o direcionamento. Nós estamos comprometendo a função energética. Por quê? Nós estamos fazendo mau uso da energia que circula no corpo e viciando. Tem gente que adora contar problema para a gente. Até na poesia, tem um sambista que fala assim: vamos falar da mulher, da morena do dinheiro, falar do batuque até do pandeiro, mas não fale da vida, porque você não sabe o que eu já passei. Joga-se aquele peso de sentimento, como se fosse uma grande glória carregar uma história triste, um sentimento negativo para contar. Nós estamos desorganizando a função psicológica, porque são sentimentos que conduzem também à loucura, e nós estamos lesando a função biológica. O desânimo lesa o corpo, a autolesão, não precisa dizer, e os vícios e excessos também. O que acontece? Nós vamos depois contar com a caridade dos irmãos espirituais para nos conduzir em um outro corpo adequado à nossa insanidade, com bloqueios de funções preciosas como a visão, a fala, o pensamento, o movimento, porque nós, por falta de compreensão das leis e da forma de conduzir a saúde corporal e energética, lesamos o nosso corpo. Mas se nós nutrirmos disciplina, organização e trabalho, nós começamos a melhorar, desenvolver a função espiritual, fortalecer a função energética. Você está começando a utilizar a energia que não deixa resíduo e que tem alto poder. Nós vamos estar equilibrando a função psicológica, dando finalidade a ela, e nós vamos estar dignificando a função biológica, utilizando o corpo como instrumento de aprendizado do amor. Como nutrimos mansidão, respeito e serenidade? Da mesma forma, nós estamos elevando mais ainda a função espiritual, refinando mais ainda a função energética, nos aproximando das forças maiores, desenvolvendo a função psicológica e mantendo ou equilibrando a função biológica. E por último, quando nós desenvolvemos já numa fase mais avançada, perdão, indulgência, benevolência, nós estamos enobrecendo a função espiritual, enriquecendo a função energética, nós já passamos a ter para dar, equilibrando a função psicológica e harmonizando corpo e espírito, função biológica. Finalizando, eu estou vendo a expressão de cansaço com vocês, mas eu peço muita paciência. O que é que nós precisamos fazer para manter um equilíbrio biológico? Vamos fechar o raciocínio. Atividade física moderada e regular. Está sempre exercitando o corpo. O corpo é uma máquina. Nutrição, atividade e repouso. Para ele funcionar bem, ele precisa de atividade física. Alimentação nutritiva e equilibrada. Precisamos comer muito, mas precisamos de alimentos de alto teor nutritivo. Repouso periódico e suficiente. Adequação a fatores climáticos. Nós precisamos programar as férias tal qual programamos o trabalho. Nós precisamos não desafiar as forças da natureza. No frio se agasalhe, no sol se proteja, porque senão nós vamos lesar. Nós estamos nos superestimando e lesando o nosso meio de progresso, que é o corpo. Vamos falar agora do equilíbrio psicológico. Desenvolver amizades sadias. Amizade sadia é aquela que você tem sempre a oferecer e nada a pedir. Você nutre um sentimento tal pela pessoa que isso lhe infunde a certeza que tudo o que ela poderia fazer por você já está pronto. E se ela não fez é porque está fora do alcance ou da compreensão dela.
receber e conceder afeto, se destravar, sorrir, abraçar. O contato físico, ele é necessário para a troca e o equilíbrio energético. Senão Deus dá um planeta para cada um e tem poder para isso. Mas Ele botou todo mundo no céu. Utilizar o tempo de forma útil. O tempo, aquele inimigo que foge, que ataca fugindo, está sendo assediado por um inimigo cruel, mais cruel ainda, as redes sociais, ladras de tempo. Muito cuidado com esse inimigo perigoso. E nós, se pegarmos o jovem entre 12 e 15 anos, certo? Vamos colocar que 50% do estado que ele está acordado, ele está conectado a uma rede social. Se você fizer uma multiplicação, uma conta assim, você vai chegar a um número astronômico. Vamos voltar lá atrás. Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Programar e usufruir do lazer, fonte de equilíbrio psicológico. Equilíbrio energético. Conhecer as leis que regulam as trocas energéticas e os métodos de manipulação das energias. Você já ouviu falar em vasos comunicantes? Uma caixa d'água cheia, uma caixa d'água vazia, você liga embaixo de um cano, as duas ficam na metade. Funciona da mesma forma com a energia. Aquele que tem para doar, estende a mão para dar o passe, aquele que está carente recebe energia. E o mecanismo é cartesiano, ele funciona de uma forma lógica. Se quem vai tomar o passe estiver melhor do que o passista que sai com o passe. Evitar o uso de quaisquer tipos de droga, ainda que socialmente aceitas. Ter receio de consultar um psicólogo. Precisa ter medo de alguém pensar que a gente está doido porque está procurando um profissional especializado em saúde mental. Anualmente ou semestralmente fazer exames para saber como é que anda o corpo e o que é que precisa ser aprimorado. Mas não precisa fazer isso toda semana, nem todo dia, sem excesso. Tudo aqui dentro. Firmeza de caráter. E por último, meus caros, premiando a paciência de vocês em nos ouvir, nós vamos passar uma muito obrigado a vocês.